Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe fala ao vivo da Casa do Arcebispo de Manaus, aqui na Joaquim Nabuco. É nesse local que diversas entidades estão iniciando hoje a formação de comitês contra Caixa 2 nas campanhas eleitorais 2018. É um comitê de combate à corrupção, de combate ao Caixa 2 para essas eleições. Finalidade, segundo os organizadores, é conscientizar o eleitor sobre a importância do voto, fiscalizar o certame eleitoral e também buscar compromissos dos candidatos com a ética na política. Nós vamos ouvir um pouco desses discursos, dessas entidades em relação a esse assunto. Muito independente e representado praticamente todos os candidatos que disputaram receberam representações originárias do Ministério Público por provocações do Comitê de Combate à Corrupção, indistintamente. Eu acho que isso é muito importante, mostra a independência do comitê. Nesse ano, onde a gente teve uma mudança significativa na reforma eleitoral, com a redução das formas de financiamento, acho que é uma preocupação que a sociedade passa a ter muito grande de combate ao Caixa 2. Infelizmente, tudo que a gente vê de escândalos no Brasil passam pela história do Caixa 2, de campanha, que a gente vê aí, todos os escândalos têm relação eleitoral. Infelizmente, o Caixa 2 ainda não é uma conduta criminalizada, e parece até um lugar comum, né? O cara vai explicar o desvio de dinheiro, diz, não, mas era Caixa 2, como se isso fosse algo absolutamente natural, né? Mas isso também cabe muito ao cidadão nos ajudar nesse combate, né? O cidadão que souber, que tiver informações, que tenha sido cooptado para trabalhar sem contrato, né? Tudo isso é Caixa 2, e todos nós temos essa responsabilidade de nos engajar, de informar. E aqui quero fazer o registro: o Ministério Público tem um papel fundamental nisso, acaba sendo um instrumento pelo qual o cidadão e o comitê também age, né, levando essas... Nós não temos legitimidade para questionar na justiça ninguém, mas a gente provoca o Ministério Público tem sido muito sensível às demandas do comitê. E é isso, meus amigos. Acho que já falei demais. Acho que cada um podia falar um pouquinho, né? Acho que todo mundo tem a sua importância e a gente tem que dividir isso muito bem, até porque, e aqui quero fazer um registro em nome da OAB, do papel do Carlos Santiago. Eu, como presidente, descentralizo muito as coisas, né? O Carlos tem a total autonomia do Conselho para as ações em nome da OAB, nesse sentido. Então, só estou aqui nesse momento porque eu estou presidente da OAB neste momento, mas o representante no Conselho e o responsável pela cara da OAB nesse movimento é o Carlos Santiago. Então, sempre fazendo justiça aqui, Santiago, essa responsabilidade é toda sua, né? Óbvio que se der errado, a responsabilidade é do presidente, né? Mas dizer que toda essa articulação e a presença da ordem a gente deve ao teu trabalho, e é importante nesse momento, como todo mundo desempenha uma atividade absolutamente voluntária, né, todo mundo está abrindo mão um pouquinho do seu tempo para essa boa causa, fazer esse registro importante, viu, Santiago? Te agradecer a recepção do nosso arcebispo e agradecer o empenho de todas as entidades envolvidas nesse projeto.
arquidiocese é a mesma coisa, o Padre Geraldo e o Rei Paulo que são os responsáveis. Bom dia a todos. Meu nome é Manuel Júnior, estou presidente do PSC Amazonas e a gente já vem engajado junto com o Comitê de Combate ao Caixa 2 Eleitoral desde o ano passado, onde tivemos várias representações através do Ministério Público Federal, né? E eu reputo como muito importante essa participação da sociedade civil organizada, né? Nesse combate realmente, porque hoje eu entendo que virou um combate a esses maus políticos, essa política ruim que tem se desenvolvido no Brasil, né? Isso impede, tem muita gente boa, muita gente honesta que poderia estar contribuindo na política e não consegue em função do poder econômico de muitos, né? Que a gente vê, os escândalos estão aí, os noticiários são diários, não há um dia que nós não vejamos algum escândalo de alguém que usou o dinheiro de Caixa 2 eleitoral para fazer campanha indevidamente, né? Isso é muito ruim, é um câncer da nossa política, apesar de ser vamos dizer assim, um débito da democracia, né? Que deixa muito em aberto algumas situações, mas eu acho que está na hora da sociedade se mobilizar, né? Não só a sociedade civil, as pessoas, a população realmente se sensibilizar de forma inteligente, não quebrando nada, mas de forma inteligente. Se tiver que fazer protesto, vamos fazer protesto mais pacífico, mostrando propostas para que nós tenhamos uma melhor política, melhores políticos, melhores cidadãos, né? E com certeza hoje com o apoio da Igreja Católica, a gente ganha muita força. O nosso comitê de combate, quem sabe que vai lutar contra os grandes, nós somos só um grãozinho de areia, mas eu acho que todos nós, se realmente viermos a fazer a nossa parte, com certeza nós teremos uma política melhor, um país melhor e pessoas melhores nos governando, porque nós mesmos somos responsáveis, né? Porque nós temos o poder do voto e nem sempre sabemos utilizá-los. Então nós precisamos também aprender a usar o nosso voto, porque é a nossa arma principal, né? E levando conhecimento, né? Porque muitos sabemos que alguns políticos se prevalecem da ignorância do povo, de alguma parte da população, e é importante esse tipo de movimento, com todas as entidades realmente que vêm participando ativamente, para que nós tenhamos um cenário político melhor, né? Menos triste, que nós que de manhã, quando vamos ligar os noticiários, temos notícias melhores, que o país está crescendo, com menos corrupção, menos roubalheira. É isso, gente. Carlos. Bem, bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui o convite do Carlos Santiago, né, para que nós participarmos do comitê do Caixa 2, né. Eu acho importante isso, esse movimento, para mostrar para a sociedade que ainda tem alguém preocupado com ela. Porque o Caixa 2 nada mais é, nada menos que o dinheiro que saiu irregular de alguma entidade, o dinheiro que foi roubado, né, que ninguém tira do seu bolso para jogar no Caixa 2. Então isso é uma preocupação para que realmente nós possamos ter políticos, né, que representem o povo. Hoje, o que nós temos aí são políticos que estão lá para usufruir das benesses, né, do poder, não para representar o povo. Então, nós estamos engajados para isso, para que realmente tenha uma eleição legítima, as pessoas que realmente tenham aquele poder de representatividade, se elejam, né, para que possam trazer benefícios para a sociedade, para as pessoas que precisam realmente, e que nós aqui, esse comitê, sirva de exemplo para as outras pessoas também, né, que realmente tem alguém preocupado com elas. Então, o nosso papel, nós como administradores, representamos 13 mil administradores aqui no Amazonas, né, e a nível de Brasil temos 450 mil, então também estamos enganjados. Hoje nós estamos em Brasília fazendo um fórum da gestão pública, né, para que realmente se melhore a gestão pública nesse país. E tem que ter a participação da sociedade, a sociedade, né, enganjada, como nós estamos fazendo aqui com a igreja, com os conselhos de classe. Então eu tenho certeza que nós vamos mudar a história desse país, mudar para melhor, né, para que realmente tenhamos um governo que possa fazer alguma coisa, possa dar o retorno para os seus eleitores.
Tá certo? Muito obrigado. Também. Presidente do Conselho Regional de... Bom dia a todos. Eu sou o Mourão Júnior, presidente do Corecon Amazonas. Quero agradecer aqui o convite para participar desse comitê de combate à corrupção e ao Caixa 2. Importantíssimo, como presidente da classe dos economistas, da aproximação do Conselho com a sociedade, com esse comprometimento, principalmente nesse momento, vamos dizer, ímpar, em que a questão da corrupção, a questão do Caixa 2, em que o próprio eleitor não está mais acreditando no futuro, não está acreditando nos seus próprios governantes, e eu acho que esse papel é importante, a gente unir esses esforços, junto com a Arquidiocese, para que nós podemos demonstrar, mostrar esse apoio que tanto a sociedade está precisando. Orientar o eleitor, porque essa questão desse novo governo que está aí, o que vai ganhar, desse desenvolvimento econômico do nosso Estado, de cobrar atitudes tanto éticas, como também na questão do próprio desenvolvimento regional. Estamos num momento, mudando um pouco de assunto, num momento assim meio complicado de ataque diretamente à Zona Franca, e que, aos poucos, temos que fortalecer essa questão do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, mais uma vez aqui, quero agradecer o convite, e o Corecon está à disposição do comitê para que a gente possa realmente contribuir para a sociedade. Ok. Antes de passar a palavra para o Dom Sérgio, eu só queria, enquanto monto ali uma caixinha para o Dom Sérgio melhorar, para vocês conseguirem ouvir de forma mais clara as colocações do Dom Sérgio, eu queria colocar 3 situações. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da imprensa, que sempre foi parceira do comitê. Em todos os momentos, o comitê sempre teve apoio da imprensa, ou da escrita, ou dos segmentos ligados às televisões, às rádios, aos blogs, aos portais, o Amazonas Atual, que está aqui. Outro aspecto interessante é que este comitê, ele faz parte de um movimento que funciona há décadas nesse país, que é o movimento de combate à corrupção eleitoral. É um movimento que conseguiu, junto com a sociedade civil organizada, essas entidades conseguiram, por exemplo, hoje a lei da ficha limpa, conseguiram a aprovação no Congresso Nacional da lei da ficha limpa, que já inviabilizou milhares de candidaturas de pessoas desonestas neste país, ou que cometeram malfeitos. Segundo, esses movimentos também foram movimentos fundamentais para a conquista da Lei 9.840, que é a lei que pune com a cassação de registro, a cassação de mandato, aquele indivíduo que usou a política e os meios da política para comprar voto, para alcançar poder nesse país. E outra, essas entidades que estão aqui foram aquelas que conseguiram no Supremo Tribunal Federal, a partir da OAB, por meio da OAB, uma declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. Então, essas entidades que estão aqui, elas têm um passado, têm um presente de luta por melhoria da qualidade política desse país, por melhoria da qualidade do político desse país, porque acreditamos que péssimos políticos não vão se constituir em bons governantes. Ao contrário, temos exemplos de governadores de vários estados brasileiros que estão, inclusive, presos, e o que foram presos porque, até no processo de campanha, usaram de forma ilegal os seus cargos e cometeram vários delitos eleitorais. Então, esse comitê, em 2008, reforça essa luta
E colocamos 3 caminhos com o objetivo do comitê este ano. Primeiro, manter a conscientização da importância do voto, falar para o eleitor da importância do voto. Continuar a campanha da conscientização de se votar de forma correta, de forma limpa, de forma livre. Porque o cidadão é que elege os nossos governantes. Então, o comitê continua se propondo a trabalhar o voto consciente. 2, vamos continuar fiscalizando as eleições, as ilegalidades, vamos denunciar essas ilegalidades ao Ministério Público Federal, porque temos parceria com esse órgão de Estado, que é responsável por ações, inclusive, na Justiça Eleitoral. E o terceiro, que é uma discussão que veio dos conselhos, que é propor medidas para solucionar os problemas do Estado. Então, o próximo governante, ou os próximos representantes, terão propostas que sairá deste comitê e será destinadas aos candidatos que vão disputar as eleições para o governo do Estado e o Legislativo. Então, serão tomadas medidas no sentido de cobrar boa governança, cobrar compromissos com o desenvolvimento regional, com a ética, com a transparência na gestão pública. Então, de posse dessas palavras aqui, eu passo a palavra ao representante do Sindicato de Jornalistas, Dom Sérgio, ao Wilson Reis, que vai falar falar pelo jornalista do Estado do Amazonas. Bom dia a todos, bom dia, colegas da imprensa. Bom dia, a participação dos jornalistas um processo de consolidação das ações já iniciadas pelo próprio comitê e que se mostraram extremamente positivas do ponto de vista da própria colaboração no que diz respeito à cobrança enquanto entidade da sociedade civil, à chamada classe política, aos partidos, aos próprios candidatos nesse processo, no que diz respeito à necessidade da lisura do pleito, da própria fiscalização pelos partidos em relação a esses processos no que diz respeito a transferências de recursos, porque são recursos públicos e nós entendemos da importância quando se trata de recursos públicos no que diz respeito à aplicação na própria eleição ou nas eleições. E nós temos visto que a imprensa tem um papel importante enquanto trabalhadores, enquanto profissionais da comunicação, no sentido dessa fiscalização se efetivar. Eu acho que o jornalismo tem como continuar a dar essa contribuição que para nós é enriquecedora do ponto de vista da melhoria das relações institucionais, da melhoria das relações entre as próprias entidades, dos movimentos sociais que estão colocados aí, e que nós conseguimos fazer essa fala e ter esse diálogo com todos os setores. Eu acho que a participação da imprensa e dos colegas, né, que representam a imprensa, ela está centralmente dada em função dessa capacidade de dialogar e de levar a comunicação daquilo que realmente que é, da verdade, dos fatos, e no que diz respeito às eleições, transformar isso num fato de que o processo é um processo democrático. Não queremos, e acho que isso deve ser um pleito de conjunto dos profissionais, que o final possa representar, nós queremos exatamente que o final possa representar os interesses da sociedade como um todo, e não de apenas de alguns grupos políticos. Obrigado. Então, nós, sexta-feira passada,
discutimos qual é o papel da igreja nas eleições. Essa é a nossa posição. A tentação de apoiar candidatos é muito grande, de tomar partido, mas nós decidimos que não. Nossa posição é colaborar com a cidadania, que o povo seja cidadão. Cidadania no sentido de participar conscientemente e livremente do processo eleitoral. Para que esse processo seja livre, tem que ser libertado dessas amarras econômicas que falseiam a representatividade. Sobretudo no Brasil, um pouco que a legitimidade da representação, né? Como é que a pessoa é eleita? Então, a reforma política é importante. Então, a intenção da igreja é isso. Qual é o movimento de cidadania? Cidadania em todos os sentidos, também no sentido político. Está aqui o pastor Stanley, que está chamando o Comitê Cidadão, que é uma série de também organizações que estão conversando sobre a cidadania com algumas ações. Então é isso. Eu agradeço muito a confiança que vocês depositaram aqui na Diocese de Manaus. Dizer que a nossa intenção é essa. Não é poder, não é chegar ao poder. O cidadão seja representado, que a política volte a ser aquilo que ela é, por ser pelo bem comum, coisa pública. Que o político seja aquele homem público, tenha consciência de que ele mexe com a coisa de todo mundo, né? O dinheiro do povo é sagrado. Então é isso aí. Muito obrigado pela confiança, pela presença aqui na nossa casa. A gente mora aqui, né? Sejam bem-vindos. E a gente está aberto para todos colaborar, porque é importante. Eu estava no momento da ficha limpa, CNBB, quando a votação, estava muito fraco. O Brasil de Belo Horizonte, de São Paulo, levantar de novo, nós vamos aprovar. E conseguiram as assinaturas. Né? Tem também a dificuldade que nós temos na participação cultural. Não basta assinar, por exemplo, para a iniciativa popular do pagamento. A reforma política foi difícil, né? O Comitê Cidadão, aqueles 10 pontos também da combate à corrupção, muito difícil. É difícil convencer as pessoas a participar. As pessoas têm muita dificuldade, têm medo, ou um descrédito. Né? E aqui tem a cartilha que foi elaborada pela CNBB, tem como título Alegres por causa da esperança. Nós não perderemos a alegria jamais, porque temos esperança. Somos poucos, mas somos, existimos, né? Ontem eu fui num velório, o filho do falecido disse: papai deixou duas coisas, honestidade e amor ao trabalho. Acho que isso que está faltando, né? Amor ao trabalho. Amor ao trabalho, não querer ganhar dinheiro fácil. Corrupto é aquele que quer enriquecer fácil, de jeito, sem trabalhar, né? E honestidade a todos os sentidos, você sabe. Então, muito obrigado pela presença de todos. Senhor, a gente está aberto a perguntas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa. O espaço também, em geral. o nosso espaço aqui vai ser cedido. O espaço, em geral. Será aqui no prédio da Arquidiocese, a sede do comitê. Este ano, porque 2016 já foi na OAB, 2017 foi no Sindicato de Jornalistas e agora está na... A gente é democrata até nesse rodízio. Então, espaço com os venezuelanos, né? Vocês ali na frente, um monte de venezuelanos que chegam já à noite, estão aí para atendimento na Caritas. São dezenas de jovens venezuelanos que chegam cada dia em São Manaus. É um problema sério, então, subnutridos, doentes, procurando com as vidas truncadas. Né? Disputar espaço para eles vai dar certo. É bom também sentir na pele o que é ser refugiado político, refugiado econômico. Né? Dom Sérgio, nós recebemos um advogado venezuelano na Ordem dos Advogados do Brasil, também nessa condição de refugiado, e hoje está trabalhando conosco
lá na sede da OAB, nosso Tribunal de Ética, temos um advogado venezuelano, obviamente não na condição de advogado, né, porque tem discussão da revalidação, mas nosso colaborador É agora. importante não ver ele como um problema, mas como um desafio para trazer alguma coisa para nós, né? Desafio para nós, para recebê-los e integrá-los. Não são um problema, não. Gente, alguém, o Sérgio perguntou se alguém tem perguntas para fazer. Vai, você... Aí, para a gente fazer a chamada. Sérgio. Agora no panorama geral, O atual acompanhando a instalação do Comitê contra a Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Você está conosco nessa manhã. O último a falar foi o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Tem representantes dos jornalistas, da Ordem dos Advogados do Brasil, os administradores também estão por aqui. Agora os participantes vão se posicionar para responder aos questionamentos dos jornalistas. A Arquidiocese também participa desse comitê como uma representação nacional dos arcebispos, né, Dom Sérgio? A CNBB, a nível nacional, assume a luta contra a corrupção eleitoral. Mas, a nível local, a Arquidiocese, como membro da CNBB, né? A CNBB é a Conferência Nacional do Brasil, fazemos parte da CNBB nessa luta, junto com a OAB também a nível nacional. Por que o Caixa 2 é tão prejudicial para a sociedade? Porque ele é fruto da corrupção. Caixa 2 é uma coisa escondida, não é? Então já começa por aí, mentira. Mentira é mãe de todos os vícios. Depois, porque é corrupção, você não sabe quem está ajudando o candidato. Quais os compromissos, com quem ele tem compromissos. Depois você vê quem o candidato vai servir. Aquele que ajudou a campanha eleitoral. Então, por isso, a falta de clareza, quem apoia quem os apoios. Por aí. Obrigada, Dom Sérgio. Além de outras coisas mais que vocês podem dizer. Aí o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, representante da Carlos Santiago agora, que inclusive é colaborador. Ele é um cientista político e coordenador também desse comitê. Vamos ouvir o Carlos Santiago. Doutor Carlos Santiago, membro, coordenador do comitê. Doutor Carlos, por que é importante? É um movimento nacional, não é isso? É um movimento nacional da OAB, CNBB, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Contabilidade, Sindicato de Jornalistas, temos aqui entidade da sociedade civil, a OAB, no sentido de melhorar a qualidade política desse país. E começando, inclusive, pelo nosso Estado. Porque melhorando a qualidade política, melhorando os políticos, certamente a gente vai melhorar os governos. E melhorando os governos, a gente vai melhorar a vida das pessoas. E este movimento não é de hoje. Esse movimento foi que conquistou a lei da ficha limpa, esse movimento foi que conquistou a declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial, esse movimento foi que conquistou, por exemplo, o fim da compra de votos nesse país, porque a gente fez uma lei que pune aquele que comprar voto nesse país. Então, esse movimento tem muita contribuição para a sociedade brasileira e vai continuar com essa contribuição à sociedade brasileira. Então, nós vamos, neste ano, fiscalizar, vamos conscientizar e, acima de tudo, algo novo neste ano, que é propor compromissos para os futuros governantes, compromissos na área de governança e na área de ética e transparência. É isso. Como se dará essa fiscalização? Na
Essa fiscalização se dará à medida que a sociedade se conscientiza, encaminha os conselhos, encaminha a CNBB, encaminha, inclusive, a sede do comitê, que vai funcionar aqui, as suas denúncias, nós vamos avaliar essas denúncias, e, tendo procedência, a gente vai encaminhar ao Ministério Público Federal, que temos uma parceria nesse sentido, deles providenciar e tomar as medidas judiciais cabíveis. O outro aspecto vamos fazer diligências, ou seja, vamos também andar nas ruas, vamos visitar espaços públicos, que a gente sabe, inclusive, que instituições religiosas são usadas, a área comercial são usadas por políticos, às vezes, para captação de votos de forma ilegal. Vamos conversar com os candidatos também? Os candidatos serão convocados a vir ao comitê para assinar o compromisso de responsabilidade com a ética, com a transparência da administração pública e, acima de tudo, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso Estado. É o que a sociedade está precisando. O senhor acha que os candidatos que estão vendo que a sociedade tem mudado, ou pelo menos é isso que a gente imagina que espera que mude, né? O senhor acha que eles vão continuar aprontando tanto como eles têm aprontado em todos os níveis, do presidente da República até um vereador? A corrupção está presente no nosso país e a gente, por outro lado, vê esse esforço de instalação de um comitê que combate Caixa 2 e tudo mais. Sinceramente, o senhor acredita que isso vai um dia acontecer, que o político ele vai se conscientizar da importância dele enquanto bom político? Olha, essa pauta de combate à corrupção, de ex-presidentes presos, de ex-governadores presos nesse país, de parlamentares, é a pauta do nosso movimento há décadas. Agora que as instituições, de fato, resolveram colocar a nossa pauta em funcionamento, o Ministério Público começou a agir mais, a Justiça começou a ser mais séria com relação a crime de corrupção. Então, nós estamos à vontade no sentido de cobrarmos esse político com relação a isso. E mais do que isso, vamos estar, inclusive, cobrando as instituições, como o Tribunal Regional Eleitoral, que promova uma eleição transparente, uma eleição justa, uma eleição imparcial e que dê condição para que as pessoas, de fato, tenham o direito de votar de forma livre. Eu vou colocar para vocês uma preocupação do nosso comitê. Nós estamos preocupados com os indicadores de que a sociedade, com desesperança, não quer ir votar, como aconteceu nas eleições de 2016, como aconteceu na eleição de 2017, um índice altíssimo de abstenções, voto em branco, votos nulos, coisa absurda. Então, nós sabemos que existe um clima de desesperança, mas queremos que o eleitor vá votar, porque acreditamos que o voto é um fator de mudança e transformação na vida dos brasileiros. Obrigado. Está aí o Carlos Santiago. E a preocupação de todas as pessoas é exatamente essa. Vamos ouvir o Marco Choi, que é o presidente da OAB. Em relação às irregularidades, ano passado foram 26, é isso mesmo? Eu queria que o senhor falasse em relação a isso. O comitê tem agido de forma independente, a OAB tem um representante independente nesse processo, que é o Carlos Santiago, vem recebendo essas reclamações são encaminhadas ao Ministério Público Federal. Diga-se de passagem, nas eleições do ano passado, praticamente quase todos os candidatos majoritários desse pleito suplementar receberam representações oriundas da atuação do comitê. Eu acho que isso é muito importante. Tivemos um momento diferente no Brasil, nunca se imaginou antes que poderíamos chegar num estágio como esse, mas, repito, o Carlos falou algo que é importante, né? Acho que o estímulo à participação do eleitor nesse processo, não apenas de ir votar, mas também de fiscalizar, né? Eu acho que o trabalho das instituições é um trabalho inócuo se a sociedade não ajudar, se o eleitor não se ajudar, não participar desse processo e, acima de tudo, também participar do processo eleitoral de forma efetiva. Acho que esses índices de abstenções são altíssimos. Tivemos agora a eleição suplementar no Tocantins nessa última semana, muito parecido com a eleição suplementar do Amazonas de 2017, um índice de abstenção gigante, 49% da população não foi às urnas, metade da população desesperançada no sentido de participar do processo. Isso gera uma crise de representatividade, né? Até porque apenas metade da população vai se ver representada, por exemplo, pelo parlamento. Obrigada.
Aí, presidente da OAB, a quem nós também agradecemos a preocupação de que as pessoas possam ter o compromisso de votar. Só que convencer uma população a votar quando ela observa que o voto não está fazendo mudança nenhuma, pelo contrário, fica uma situação complicada. O Corecom, cujo presidente está aqui agora, também é uma das entidades que participa desse movimento. O Regional de Economia é uma participação direta em que nós, economistas, vamos também analisar essas denúncias com as demais entidades aqui presentes no comitê, né, para ver realmente, né, se essas denúncias procedem ou não, né, e também para, né, em relação aos candidatos, né, verificar, né, quais são realmente essas promessas, né, essas de política, na parte principalmente econômica do nosso Estado, né, visando, né, olhar o desenvolvimento regional, a criação de emprego, né, e o fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus. Está aí o representante do Corecom. E são as entidades que estão por aqui, todas elas participando. O vice-presidente do Conselho de Administração do Amazonas conversa com a gente. Nelson Aniceto. Que é o uso de dinheiro público, né, que financia muitas das vezes a política no Estado e em todo o Brasil. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação da imprensa, que isso é importante para fortalecer o nosso movimento. Em segundo lugar, o Conselho Regional de Administração se faz presente nesse comitê de Caixa 2, porque nós somos hoje 13 mil administradores no Amazonas. Eu acho que é importante isso para trazer a esperança para o nosso eleitor, para que realmente ele possa saber que tem alguém fazendo alguma coisa por eles, para que ele possa ter credibilidade na eleição, para que realmente ele possa fazer com que o seu voto prevaleça, né? Então, o Caixa 2 é o dinheiro sujo que vem de alguma instituição, né? Então, nós, como administradores, somos responsáveis pela gestão de várias empresas e pela riqueza que esse país produz, né? Então, nós temos que administrar isso e nós estamos participando justamente para quê? Para trazer essa esperança para o eleitor, que nós teremos políticos honestos, políticos bons, que vão realmente restabelecer, né, a esperança do nosso povo do Amazonas e do Brasil também. Haja visto que as coisas mudaram, temos ex-presidentes presos, senadores, então a justiça está atuando. E nós temos que dar essa força para a justiça, para a imprensa, que tem colaborado muito. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode rever os vídeos publicados pelo Atual no Facebook e no YouTube, acessando amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.